no próximo slide eu vou falar também de uma maneira muito simples e rápida sobre algumas das técnicas de mediação, para vocês terem todo essa noção, tá? As técnicas, elas vão variar de acordo com os objetivos, de acordo com o tipo de mediação que você está fazendo, do desenho de mediação que foi criada, o conhecimento do mediador, o ambiente, uma série de coisas. Mas, em regras básicas, eu vou trazer as principais aqui, tá? Eu vou falar, já no próximo slide, escuta ativa, rapport, parafraseamento, formulação de perguntas, contextualização e cálculos. Eu tenho certeza que vocês todos aí, alunos desse curso incrível que vocês estão fazendo aí na Universidade de Porto Carlense, pelo Instituto Invicta, todos vocês devem aplicar essas técnicas no seu dia a dia, de forma consciente ou inconsciente. Nas suas negociações enquanto operadores de direito, advogados, profissionais, liberais, na sua vida pessoal. A gente só vai aqui organizá-las para vocês identificá-las. Então vamos lá. A escuta ativa é a forma de estimular a mudança nas pessoas. Já no próximo slide vocês já vão ter uma descrição da escuta ativa, onde as pessoas se sentem mais ouvidas. Hoje nós temos um problema mundial da falta de escuta ativa. As pessoas falam, as pessoas conversam, mas elas não se escutam. Elas sequer prestam atenção nas coisas que estão sendo faladas, e a gente pode usar isso em outros meios de comunicação, digitadas, gravadas e etc. Então, desenvolver a escuta ativa é uma técnica bastante delicada também, em que você tem que trazer isso para os mediandos, para as partes ou mediados, em que no momento em que você passa a escutar o outro, você tem que sair da defensiva, você tem que começar a mudar o seu posicionamento, muitas vezes se colocar no lugar dele. Então, abrir os ouvidos, como nós falamos, não é tão simples quanto possa parecer. Porque você está ali no meio de um conflito e você está absolutamente ligado só ao seu problema, só à sua posição, só aos seus achismos, sobre as suas suposições sobre aquela situação, e mesmo quando a outra pessoa está falando, você não consegue escutá-la. Então, esse é um momento em que se trabalha bastante a escuta ativa. Uma outra técnica, no slide seguinte, é o rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa, que significa relação. Representa gerar empatia, ou seja, uma relação de confiança e harmonia dentro de um processo de comunicação, no qual a pessoa fica mais aberta e receptiva para interagir. Ela troca e recebe informações e estabelece uma relação de confiança. Tem uma observação aqui de Anthony Robbins. Rapport é a capacidade de entrar no mundo do outro, de alguém, fazê-lo sentir que você o entende e que você tem um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa, do seu mundo, para o mapa e o mundo do outro. É a essência de uma comunicação bem-sucedida. A gente vai cada vez chegar à conclusão maior de que a mediação ela é uma excelente ferramenta para restabelecer a comunicação das partes. Então o rapport, ele tem que permitir, o mediador, ele vai usando uma técnica que ele vai permitindo em que a pessoa não se sinta tão truncada. Aquele ambiente ele tem que ficar muito homogêneo. Então não o pessoal fala muito, o rapport é quando você imita o outro. Não é exatamente imitar, mas é você falar na mesma linguagem do outro, é tentar usar o mesmo tom de voz que o outro usa, tentar ter os movimentos semelhantes ao outro, porque isso dá um acolhimento e faz com que a pessoa, ela efetivamente consiga estabelecer uma relação de confiança. Então o rapport, ele é uma técnica bastante, também é difícil de ser aplicada, não é tão simples quanto possa se imaginar, mas é extremamente efetiva, porque é o momento em que você vai deixar o mediano, ele vai conseguir
se sentir como uma coisa só e não tão truncado naquele cenário onde você tem mediador, partes e etc, tá? A outra técnica, ainda aqui tem no próximo slide, a gente fala também mais algumas coisas sobre o rapport. Então, olha, tem um tom de voz parecido, fale dentro da mesma velocidade, porque é esse acolhimento que a pessoa precisa sentir, e é exatamente esse o rapport o que ele faz. Entender a expressão corporal da pessoa, e lembrando que as pessoas têm, imagine uma mediação entre empresas de países diferentes, às vezes com tradução simultânea, com culturas totalmente distintas. Então, o mediador ele tem que entender esse cenário e fazer com que tudo permeie de uma forma homogênea e com fluidez. Através de uma atmosfera de confiança mútua e segura, conquista-se um parceiro. O rapport acho que é uma das principais ferramentas para conquistar a confiança das partes. Então, quando as outras pessoas sentem que estão sendo escutadas com real interesse, um mundo de possibilidades de boa comunicação acontece. E é aí que vocês têm aquele resultado que eu estava falando. Às vezes numa mediação societária, familiar, etc., de anos, depois de uma sessão, aqui você ouve a parte falar, mas é isso que você pensa? Mas é isso que você estava falando? É isso que você queria falar para mim? Por quê? Aquela pessoa nunca estava escutando a outra.